Boa noite. Abrindo a janela para conversar. Tenho feito algumas reflexões sobre conhecimento e sobre informação, né? Tem algumas reflexões que têm surgido sobre o que são informações, o que são conhecimentos, o que são sabedorias, né? E é uma das questões que são importantes desse diálogo que eu busquei abrir desde o início de fazer esses vídeos, que é buscar perceber o que funciona, o que é real e o que a gente compreende apenas enquanto informação. E boa noite, sejam bem-vindos. Se puder apresentar o nome de quem está aí no grupo da escola de Bananeiras. Estou falando um pouco sobre informação e sobre conhecimento. E uma das reflexões que diz respeito a todas as outras reflexões que eu tenho feito até o momento é em que momento as informações que a gente tem, elas se tornam um conhecimento, um saber. Quando é que eu posso dizer eu sei sobre alguma coisa? E quando é que aquele tema, aquela questão, aqueles conteúdos são apenas informações? E eu vim refletindo sobre isso nos últimos dias, porque eu me dei conta que nesse percurso de autoconhecimento, uma das coisas que é a medida, talvez, né, de que a gente está trilhando um caminho de autoconhecimento com solidez, eu acho. Essa palavra é muito boa. Mas que a gente pode confiar em nós mesmos é quando a gente se aproxima e amplia o contato com o nosso corpo, né? Quando a nossa consciência corporal vai se ampliando. E aí, por que eu estou dizendo isso? Alguns teóricos, alguns terapeutas, psicoterapeutas, talvez tenham iniciado com Reich, eu não tenho precisão. Eles identificaram que as vivências desafiantes que nós tivemos ao longo da nossa infância tornaram o nosso corpo rígido, né? O nosso corpo, nós nos tornamos desconectados do corpo. E recuperar esse contato é um dos grandes desafios de trabalhos de autoconhecimento, né? Em geral, a gente conseguir recuperar, retomar o contato com o corpo. E aí, a partir desse contato, a gente vai se dando conta que a gente está mais presente, que aí é o outro aspecto que diz respeito a um processo de autoconhecimento bem conduzido, é a gente perceber, a gente se dar conta que a gente está mais presente, né? E aí onde é que a gente está mais presente?
a gente está mais presente no nosso corpo, que é o único lugar que a gente pode estar. E aí eu fui percebendo que, por mais profundo que a gente caminhe, esse estar presente no corpo permanece um desafio e permanece sendo talvez um desafio diário, né? Contínuo, porque acredito que muitas questões que a gente não tem ciência, né, do nosso inconsciente, das nossas dos movimentos involuntários do próprio corpo biológico, das nossas emoções involuntárias, né? Quando a gente se torna presente e percebe esse corpo, a gente vai se dando conta que pode ser muito desagradável, né? Estar presente. E aí, em geral, é mais fácil evitar o contato com esse corpo, o estar presente. E aí eu tenho buscado ter paciência comigo mesmo e paciência com outras pessoas sobre esses tempos de que momento eu consigo estar presente, que momento eu consigo estar consciente dos meus próprios movimentos, daquilo que me habita, e que momento as outras pessoas conseguem estar presentes, também conscientes do processo que as habitam. E eu entendo, né, a partir dos aprendizados que eu tenho tido a oportunidade de compreender, é que a gente está retornando ao corpo, né, enquanto espécie humana, enquanto seres em evolução. A gente esteve imerso, né, em dois processos culturais recentes, né, um que diz respeito à religiosidade cristã, e aí eu estou falando do Ocidente, né. Os processos orientais têm outras dinâmicas, mas bem-vindo, Léo. Os processos depois dos religiosos, né, que negavam intensamente esse corpo, porque esse corpo oferece alguns riscos, né, que dizem respeito a esses processos involuntários e inconscientes que a gente desconhecia, desconhece, que nos habitam e que, se a gente deixar correr solto, né, pode acontecer um desastre conosco ou com os outros. Fala já, Léo. E aí a religião cristã, principalmente, ela buscou negar, né, esse corpo, nos afastar dessa consciência corporal. Um dos aspectos da expressão dessa consciência corporal que foi negado muito fortemente a sexualidade, né, a energia sexual. E até hoje eu me arrisco a dizer que a maioria de nós tem medo da nossa própria energia sexual, porque a gente pode confundir essa energia e não entender muito bem os limites que são necessários e que a gente pode ter. Mas aí, depois dessa repressão pelo ponto de vista da religião, né, veio a ciência e a racionalidade. E aí a ciência, ela não necessariamente nega o corpo, né, porque inclusive ela estuda o corpo
através da biologia e da medicina e de outras áreas da saúde, né, da química, enfim. Estuda o corpo como um objeto, de certa forma, e como um objeto um tanto mecânico. E tudo bem, Diego? E aí, de certa forma, esse contato mais profundo com o corpo e com os processos inconscientes e involuntários que estão no corpo, eles ainda são um desafio, né? E aí, à medida que a gente vai trilhando um processo de autoconhecimento e vai sendo convidado a recuperar esse contato com nós mesmos, o corpo vai se fazendo presente, vai se mostrando, dizendo as necessidades que ele tem, os limites que ele tem, e, e se torna uma aventura, né? Trilhar os caminhos do corpo. E existem várias matrizes, né, que buscam auxiliar essa reconexão, né? Bem-vindo, Olga. E aí, como eu falei, né, tem a matriz haitiana, que veio da psicanálise também, e depois ganhou outros rumos quando chegou nos Estados Unidos, aí surgiu a bioenergética, depois o Core Energetics. Aí aqui no Brasil a gente tem a biodança, né? Aí existem as danças circulares, isso dos conhecimentos sistemáticos, né? Porque vai... Fiquei sem entender, Diego, qual é a manifestação. Mas essa fala, né, a respeito do corpo, eu estava querendo refletir sobre o que de fato a gente sabe e o que são apenas informações. E chamar atenção, bem-vinda, minha Cláudia, chamar atenção para a experiência, né, como um elemento fundamental na construção do saber, né, na construção do conhecimento. Aí uma coisa que me veio, assim, que soou até cômica, foi quando eu pensei sobre a Terra plana, né? Que todos nós, ou quase todos nós, fomos ensinados na escola, em algum momento, de que a Terra era redonda. E a gente acreditou. Porque o que a gente podia fazer era acreditar. E acreditar é uma crença. Acreditar nem sempre é um saber, né? E aí, em que momento eu posso checar essa informação com a minha própria experiência e assegurar que eu sei sobre algo, né? Que eu sei sobre isso que eu falo ou isso que eu vivo, né? E eu tenho lido muitos livros e estudado muitos conhecimentos que, curiosamente, hoje até a economia e as áreas de gestão e administração, né, o mundo dos negócios tem chamado a atenção para a necessidade da experiência, né, da experiência viva no corpo, como algo que guarda, né, os saberes, né? Então, assim, quem sabe é o corpo, né? E aí a mente é parte desse corpo, mas é a mente integrada ao corpo, né? Então, eu acho que um convite legal é assim, quais são os saberes que o meu corpo sabe, mesmo que eu não dê os comandos, ele faz sozinho, né? Ele já age por conta própria, né? E os meus conhecimentos involuntários, né?
eles acontecem no momento certo, no espaço certo, né? Na situação certa, porque o meu corpo sabe, né? Como viver. Ou o meu corpo ainda se defende dos espaços, se defende das pessoas e não consegue se expressar e pôr, né, os seus saberes visivelmente, né, de forma visível. Enfim, era um pouco isso que eu queria compartilhar. Na próxima semana, na quarta-feira, eu e o Léo Sampaio, meu primo, nós vamos fazer um diálogo sobre a atenção, sobre a vida. O Léo é psicanalista, é filósofo, e aí já deixo o convite aqui para quem se sentir de estar junto, participar, mas vou fazer uma divulgação mais organizada para que as pessoas possam saber, porque eu fico abrindo essa janela aqui sem dar aviso e, e aí nem sempre todo mundo pode acompanhar. Mas vai ser muito bom conversar com alguém que eu tenho muito carinho e muitos anos de experiência, a minha vida toda, porque quando eu nasci ele já existia. Então nós compartilhamos a vida inteira esse contato e a gente sempre conversou muito. Bem-vinda, Sonélia. E Sonélia também é psicanalista, homeopata, muito querida, parceira de vários aprendizados, consteladora familiar. Também se aprofunda muito nesses saberes do corpo, né? Sobre o que o corpo fala, o que o corpo está querendo dizer, como interpretar o corpo, como se comunicar com esse corpo e como tornar saudável aquilo que não está muito saudável, né? Então essa é a especialidade da Sonélia. Eu nem tenho tanta propriedade para falar, tenho a minha própria experiência. Mas foi isso, eu acho que é um convite sobre a gente se perceber o quanto estamos conectados ao nosso corpo, o tanto que compreendemos sobre a linguagem que o nosso corpo fala, se a gente dá conta de deixar o nosso corpo se expressar com as suas movimentos, com os seus movimentos involuntários, com os seus movimentos inconscientes. Uma coisa que é legal assim dessa reflexão, né? O Léo tá dizendo que faz um tempo que a gente não conversa e que faz falta. É verdade, a gente tem um tempo que não tem conversado. Mas uma coisa legal, assim, da gente observar do corpo, né? Eu trabalhei uma palestra do Pathwork, que foi a 153, que fala sobre confiar nos processos involuntários, né, que eles nos guiam e que se a gente souber observá-los, a gente pode se dar conta que há uma sabedoria muito profunda, né, nesse corpo e no involuntário que se expressa através desse corpo, que às vezes não é apenas corporal, mas é que a gente respira involuntariamente, o nosso sangue circula involuntariamente, o nosso sistema imunológico nos defende involuntariamente. A gente não precisa controlar esses processos para confiar que a vida ela sobrevive
sem o nosso controle. Que existe uma sabedoria profunda em nós que dá conta de viver-nos, de nos viver, de viver através de nós. Bem-vindo, Frota. E aí, essa palestra, né, a 253, a digestão, nós digerimos também de forma inconsciente, né? Muito bem lembrado, Sanélio. E aí, quando a gente pode ir entrando em contato com esse saber que já existe em nós, a gente pode se aproximar dessa confiança na vida, né? De que nós, na verdade, somos vividos por uma consciência profunda que vai além da nossa mente, daquilo que a gente tem consciência. E aí a gente pode, até através de processos de meditação, se aproximar da nossa respiração, né? Se aproximar dos nossos batimentos cardíacos e da circulação, se aproximar dos movimentos peristálticos dos nossos intestinos, né? Mas se dando conta de que a gente é um observador, de que esses processos eles vão continuar acontecendo independente da nossa vontade ou não. E assim é diversos outros processos da vida. E através de uma autorreflexão profunda, a gente vai descobrindo também que os nossos pensamentos também são involuntários e inconscientes, né? Então, assim, as nossas ideias, as nossas informações, aquilo que está passando e atravessando nossa mente, a gente também não tem controle, não. E aí o que a gente pode fazer, né, enquanto identidade observadora, é escolher aonde nós colocamos a nossa atenção. E aí a gente vai percebendo um movimento de vida que nos atravessa, ao invés da gente achar que somos nós que atravessamos a vida. É a vida que nos atravessa. E aí a gente vai confiando no corpo, confiando na vida, confiando uns nos outros. É isso. Acho que era isso. E aí a gente vai descobrindo que expressões, né, esse corpo tem a dizer, que expressões essa mente tem para contribuir. Bem-vinda, Márcia, bem-vindo, Deine. Eu já estou quase finalizando. Que a gente pode perceber que se a gente vai se conectando com esses processos mais profundos, os pensamentos são sincrônicos, né? As ideias, informações, eles vão surgindo nos momentos oportunos, nos momentos que eles são necessários, que a gente não precisa ficar tentando controlar se a gente vai lembrar, se a gente vai saber, se a gente não vai saber, se a gente vai conseguir fazer ou não vai conseguir fazer, enfim. Eu comecei essa conversa falando de um jeito, aí já estou falando de outro, porque eu só vou aqui fazendo esse exercício de deixar que o pensamento flua, que esse corpo se expresse, que a comunicação aconteça e desfrutando dessa partilha. E eu agradeço a vocês que passaram e que comentaram e que ainda vão ver e estejam na próxima semana
que vai ser uma conversa minha com o Léo sobre a vida, né? A vida e essa beleza que é viver e que tem desafios intensos de estar presente, de estar no corpo e de perceber a própria vida, né? É desafiante. Eu fico aqui falando com palavras bonitas e que parece uma coisa assim sutil e calma e tranquila, mas que às vezes é caótica e atribulada. E faz parte do estar no fluxo. Muito grato e até um próximo momento. Boa noite. Um beijo.